Olá! Nossa aula de hoje vai ser sobre códigos. Quando você usa o seu computador, seu celular ou seu tablet, você provavelmente vê filmes, baixa filmes, você lê textos, você ouve música. Você já se perguntou como é que elementos tão diferentes são representados no computador? Se é o computador que os processa, eles precisam ser representados. Isso é feito através de códigos. Então, toda a informação que eu preciso processar pelo computador, eu preciso codificá-la em bits. A gente viu nas aulas passadas que o computador trabalha na base 2 e manipula bits. Um código para nós vai ser um conjunto de regras que vai especificar essa codificação binária para um determinado conjunto de símbolos. E normalmente a gente representa esses símbolos numa tabela. O código mais famoso que existe é esse código chamado ASCII. Às vezes, algumas pessoas se referem erroneamente a esse código como ASCII 2, confundindo esse II com 2 em algarismos romanos. Isso não está correto. O código ASCII, cujo acrônimo é para American Standard Codification for Information Interchange, é um código alfanumérico que codifica o quê? Letras do alfabeto, números, símbolos, sinais e alguns controles de impressão. Por exemplo, quando você dá um Enter dentro do seu teclado. Esse código é utilizado para armazenar e editar textos, para comunicação com periféricos, por exemplo, quando você envia um arquivo para ser impresso, em praticamente todos os computadores atuais. Como é esse código? Ele utiliza 7 bits, ou seja, através desses 7 bits, ele tenta codificar todos aqueles símbolos e aqueles dígitos que a gente falou anteriormente, os números, né? A gente sabe das aulas anteriores que, ao utilizar 7 bits, eu posso ter até 2 elevado a 7, 128 combinações diferentes. Então, eu poderia representar 128 caracteres diferentes. Ele ainda utiliza páginas de códigos. O que são essas páginas de códigos? Imagine você que você está usando um computador aqui no Brasil e você tem um teclado em português. Imagine uma pessoa na Grécia, por exemplo. Provavelmente as letras que ele tem no teclado são letras gregas. Então, essas páginas de código servem para quê? Para que eu possa possibilitar criar diferentes códigos que sejam adaptados para diferentes línguas e diferentes aplicações. E nesse código ainda, o mesmo caractere alfabético, ele pode ter diferentes codificações. Imagine que você, num texto, quer colocar um A minúsculo, um A maiúsculo ou até um A com crase ou com acento. Isso deve corresponder a códigos diferentes. Aqui está uma tabela que representa o código ASCII original, com 7 bits. Então vamos fazer um exercício, imaginar que a gente quisesse representar a palavra Oi, com O maiúsculo e I minúsculo. Qual que seria a codificação? Se a gente entra aqui na tabela, a gente vê que o O maiúsculo está aqui. Então, ele tem 7 bits, ó, B6, B5, B4, B3, B2, B1. E a codificação do O seria 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Esses seriam 7 bits. O I minúsculo seria codificado como 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Quando você faz algumas contas numa calculadora, ou mesmo você tem alguns mostradores digitais, os números que eles representam geralmente são de 0 a 9. Então, algumas vezes, é interessante trabalhar com os números codificados e não diretamente em binário. A gente sabe que um dígito decimal, ele varia de 0 a 9, então você precisa de 10 símbolos para representá-los. E a gente sabe que a gente não consegue fazer isso diretamente em binário. Então, para isso, a gente precisa codificar esses dígitos decimais em bits. Como é que a gente poderia fazer isso? Uma alternativa seria usar esse código ASCII, porém seria ineficiente, porque a gente iria usar 7 bits, quando na verdade a gente não precisa, como sabemos das aulas anteriores, usar 7 bits para codificar símbolos de 0 a 9. Então, a solução disso é usar os chamados códigos numéricos. O código numérico mais conhecido é chamado de BCD, ou Binary Coded Decimal, e também é chamado ainda de BCD 8421. Então, esse código nada mais é
que representar em 4 bits, na notação posicional, como vimos na aula passada, os dígitos de 0 a 9. Então, o 0 vai ficar 0000, o 1 vai ficar 0001, até chegar ao 9, que é 1001. Um outro código chama-se código BCD2421. Ele também é um código para codificar dígitos decimais em binário, mas ele tem uma certa particularidade. Ao invés das potências de base aqui valerem 1, 2, 4 e 8, elas valem 1, 2, 4 e 2. Aqui o 2 é repetido. Então, se vocês olharem a codificação de 0 a 4, ela é exatamente igual ao BCD original. Já a codificação dos números 5 a 9 é um pouco diferente. Veja que a codificação do 5 é 1011. Então, você poderia ver que seria como se você estivesse somando 2 mais 2 mais 1, 4, 5. O 6 seria 1100, 2 mais 4, 6, e assim por diante. Esse código tem uma particularidade, que é a seguinte. Imagine que você inverta os bits. Eu tenho aqui 0000. Se eu inverter todos os bits, fazer a operação de complemento, como vimos nas aulas passadas, isso vai dar 1111. Isso vai corresponder à codificação do número 9, ou seja, ao inverter os bits, eu tenho o complemento de 9 do número original. Invertendo 0, eu tenho 9, invertendo 1, eu tenho 8 e assim por diante. Um outro código que é bastante utilizado é chamado de código excesso 3. Veja que a representação dos dígitos nesse código ela é semelhante aos anteriores, eu uso 4 bits, porém a representação de cada dígito seria a representação em BCD acrescido de 3. Então, por exemplo, a representação do dígito 0 em BCD seria 0000. Se somássemos 3, eu teria 0011. Então, vocês podem verificar que a representação desses dígitos é similar à do BCD, acrescido de 3, por isso que ele chama código excesso 3. Quais são as particularidades desse código? Se eu pegar qualquer dígito e inverter os bits, vamos pegar o 1, por exemplo, invertendo vai dar 1011, corresponde ao código 8, que é o seu complemento de 9. Então, novamente, ao inverter os bits, eu vou ter o complemento de 9. E uma propriedade interessante desse código é a seguinte, vamos tentar fazer uma subtração. Por exemplo, vamos subtrair 4 de 3. Eu poderia fazer a subtração diretamente no código excesso 3, eu teria 1 menos 0, 1 menos 0, 1 menos 0, 0 menos 0, isso daria 1. Então, o resultado daria o resultado correto da subtração, porém em BCD, não em excesso 3. Um outro código bastante utilizado é o chamado código de 7 segmentos. Você provavelmente usa uma calculadora eletrônica ou já viu mostradores digitais na rua, em que você tem a representação de números digitais. Esta representação é feita através de um componente que tem 7 segmentos de LED. E esses segmentos, eles acendem ou apagam segundo o dígito que você quer representar. Por exemplo, se você quisesse representar o 0, toda esta periferia seria acesa e esse segmento estaria apagado. Então, como é construído esse código? Cada um desses segmentos ele tem uma identificação, por exemplo, A, B, C, D, E, F e G. Os dígitos, eu utilizo 7 bits, ou 7 dígitos binários, para representar cada um dos dígitos que eu quero mostrar aqui no meu mostrador. E eles representam, respectivamente, cada um desses segmentos. Esse bit representa o segmento A, esse o B, esse o C, esse o D, esse o E, esse o F e esse o G. Então, por exemplo, vamos imaginar que a temperatura hoje esteja a 16 graus, né? O mostrador mostraria esses dois segmentos acesos e os outros apagados. Então, o 1 corresponderia aos segmentos C e D acesos. Depois, se eu representasse o 6, eu teria esses aqui acesos, A, B, C, F e G. A, B, C, F e G. Um outro código que é bastante utilizado é chamado de código de Gray. Qual é a particularidade desse código? Se vocês verificarem essa tabela, vocês vão ver que para cada 2 dígitos, se eu pegar um dígito e o seu sucessor, por exemplo, 0 e 1,
1 e 2, 2 e 3, eles diferem em apenas um único bit. Por exemplo, de 0 a 1, o único bit que altera é esse bit menos significativo. De 1 para 2, o único bit que altera é o segundo bit, e assim por diante. Vocês podem tentar verificar todos os bits 2 a 2, vocês vão ver que tem esta propriedade. Além disso, ele tem uma particularidade que se eu inverter o bit mais significativo e somente ele, por exemplo, para o dígito 0, se eu inverter esse bit, eu vou ter 1000, que corresponde ao código do dígito 9, que é o complemento de 9 do dígito original. Para que esse código é utilizado? Vamos imaginar que eu precise de um sistema que seja confiável. Eu vou transmitir dados, por exemplo, entre dois computadores. E eu gostaria que esse sistema fosse imune a erros, ou eu tentasse, de alguma maneira, identificar quando houve um erro, né? Então ele pode ser interessante, pois ele evita a geração de códigos espúrios entre um estado e outro. Por exemplo, imagine que eu tenha um valor 7 durante um determinado momento, eu estou contando alguma coisa, e no instante seguinte eu vou ter o valor 8. Se eu representasse isso em BCD, eu teria num instante o código 0111 para representar 7 e o código 1000 para representar 8. Para que esse valor se torne este valor, é possível, por exemplo, que primeiro esse bit se torne 1, depois esse bit se torne 0 e assim por diante. Então eu posso gerar aqui no meio códigos espúrios, códigos inválidos. Isto não acontece no código de Gray, por quê? Porque quando eu passar de um dígito para o seu sucessor, eu só vou mudar apenas um bit. Códigos podem demonstrar ou mostrar uma propriedade interessante que é a paridade, né? O que significa paridade? É um bit adicional que a gente coloca no código e que vai indicar se o número de bits 1 numa palavra é par ou ímpar, né? E esta é a forma mais simples de eu conseguir detectar erros, como eu falei para vocês antecipadamente. Então vamos imaginar que eu tenho uma palavra de 4 bits, eu estou representando aqui 4 possibilidades. Eu tenho essa palavra 0000, eu vou adicionar um bit a mais, aqui representado em amarelo, com paridade par. Então, se vocês perceberem, esse código aqui tem 0 uns. Esse código aqui tem 2 uns. Esse tem 2 uns e esse tem 4 uns. Todos têm um número par de uns. Estamos considerando aqui que o 0 é par. Se eu tivesse paridade ímpar, eu colocaria um 1 aqui. Então, todos esses códigos, se vocês olharem, aqui tem 1, 3 uns e 3 uns. Todos têm um número ímpar de uns. Como é que a paridade pode nos ajudar a detectar um erro? Vamos imaginar que eu esteja num computador e eu quero transmitir para um outro computador uma informação que codificada seja 101. Então, eu posso adicionar um bit de paridade, por exemplo, paridade par, e eu transmitiria 1010. Tá? Imaginem que no canal de transmissão ocorra um erro, e do outro lado, no meu receptor, eu receba 1110, ao invés de 1010. O que o receptor pode fazer? O receptor sabe que o último bit é um bit de paridade. Então ele pode tirar esse 0 fora e calcular novamente a paridade da informação que foi transmitida. Ele também sabe que a transmissão ocorreu segundo paridade par. Então, ele sabe que se a informação for 111 e a paridade for par, eu teria que ter 1 no meu bit de paridade, certo? Eu teria que receber 1111. Porém, a paridade que chegou foi 0. Portanto, a paridade que chegou é diferente da paridade que ele calculou. Então, a partir dessa condição, ele consegue detectar que houve um erro na transmissão. Com isso, aqui a gente está representando numa tabela para as 8 possibilidades de codificar 3 bits, um bit com paridade par. Ao adicionar um bit de paridade, a gente vai fazer com que entre duas palavras sucessivas sempre haja uma diferença de 2 bits. Então aqui eu tenho 0000, aqui eu tenho 0011, e vocês vejam que a diferença daqui são esses 2 bits.
Para quaisquer duas palavras sucessivas, eu tenho uma diferença de pelo menos 2 bits. Isso a gente vai dizer que é um código que tenha distância 2. Esse é o material que a gente utilizou para preparar essa aula.